Olá! Você se lembra do desenho Popeye? É um desenho muito antigo que eu tenho certeza que você já assistiu. Quando se fala em marinheiro Popeye, o que vem à mente é a imagem daquele desenho clássico do marinheiro que está sempre tentando proteger a sua namorada Olivia do seu inimigo Brutus e que quando come espinafre fica muito forte vencendo qualquer desafio. O que talvez você não saiba é que Popeye realmente existiu. O canal Ligado no Fato traz para você a verdadeira história de Popeye, o marinheiro. Frank Rockfigel é a inspiração do personagem Popeye. Ele foi um marinheiro polonês radicado em Chester, Illinois, nos Estados Unidos. Frank era conhecido pela sua força descomunal e conta-se que sempre vencia os seus adversários mesmo que fossem muito maiores que ele. O criador de Popeye foi Elzie Seeger, e a inspiração para o personagem foi esse homem, Frank Rockfigel, que ele conheceu quando criança em Chester. Aposentado, Frank era pago para manter limpo o bar local, na mesma localidade bar frequentado pelo pai de Elzie. Enquanto o pai do artista bebia, ele, ainda criança, ouvia as histórias dos mares contadas por Frank, que vivia com o olho direito meio fechado, fumava cachimbo e gostava de contar histórias. Não parava de contar aventuras imaginárias, gabando-se das proezas de sua força física, garantindo que nunca tinha perdido uma briga. Suas histórias e trejeitos mexeram tanto com a imaginação do garoto Elzie que, quando teve oportunidade como cartunista, criou o personagem Popeye em 1929 para uma tirinha cômica do New York Journal. O que era para ser apenas mais uma criação do cartunista acabou virando um dos personagens de quadrinhos mais famosos de todos os tempos. Frank tinha um olho maior que o outro, e por isso o cartunista batizou o personagem de Popeye. Popeye quer dizer pop, estouro e eye, olho. Aí o significado do seu nome, Popeye, como olho estourado ou também olho saltado, pelo fato de ser um marinheiro caolho. A lata de espinafre que no desenho dá força ao marinheiro também existia na vida real e era o lanche de Frank no intervalo de trabalho no porto. Frank também é lembrado pelo seu bom coração e carinho com as crianças. Olivia Palito também foi inspirada numa mulher real muito magra chamada Dora Pascal, dona de um armazém em Chester. E Dudu seria William Schubert, o primeiro empregador do cartunista e que adorava comer hambúrguer no bar onde Frank trabalhava, enquanto o Brutus foi inspirado num rapaz muito forte que um dia chegou ao porto onde estava Frank e lutou com ele. Frank, o nosso Popeye, claro, ganhou a luta. Popeye é um personagem clássico dos quadrinhos, criado por Elzie Chrysler Seeger em 17 de janeiro de 1929, na tira de jornal Timble Theatre, e em 1933 foi adaptado em uma série de curta-metragem de animação que durou até 1957. Após a morte de Seeger em 1938, a tira foi continuada por vários roteiristas e ilustradores, o mais notório deles sendo Bud Sargentdorf, ex-assistente de Seeger. Ao longo dos anos, Popeye também apareceu em revistas em quadrinhos, desenhos animados para televisão, videogames, em um filme live action de 1980 dirigido por Robert Altman, estrelado pelo comediante Robin Williams como Popeye. Popeye é um marinheiro carismático que está sempre tentando proteger a sua namorada, Olivia Palito, das garras do seu eterno inimigo, Brutus. Quando come espinafre, o Popeye fica muito forte e confiante, podendo vencer qualquer desafio. O marinheiro Popeye tem como suas principais características o seu uniforme de marinheiro. Possui 2 tatuagens de âncora nos 2 braços e está sempre com um cachimbo feito de sabugo de milho. Por causa disso, ele só fala com um dos cantos da boca, enquanto segura o cachimbo com o outro canto do outro lado do nariz. Tem a cara meio deformada, sempre com o olho fechado e um protuberante queixo partido no meio. Diferente do que muitos pensam,
O personagem não apresenta a idade tão avançada, mas tem apenas um rosto deformado, pois ele nunca foi mostrado em seus desenhos tendo a idade de um homem velho. Em um curta-metragem de 1953 chamado Popeye de Ace of Space, é revelado que o personagem tem na verdade 40 anos. Em Popeye, o filme de 1980 que traz Robin Williams no papel principal, o marinheiro é descrito com cerca de 30 anos. Curiosamente, no site oficial popeye.com, a idade dos personagens são descritas dessa forma: Popeye tem 34 anos, Olivia 29 e Brutus 36. Um fato curioso é que nas animações do início dos anos 1930, Popeye era mesmo caolho e não possuía o seu olho direito, mas em meados de 1940 essa característica foi tirada do personagem e ele passou apenas a ficar com um dos olhos fechados, sempre trocando de um lado para o outro e às vezes mantendo os dois abertos. O criador de Popeye, Elzie Seeger, contou anos depois que a inspiração do personagem veio de um homem que ele conheceu quando criança em Chester, Illinois, chamado Frank Rock Figel. Dudu e Olivia também foram baseados em personagens reais que Elzie Seeger conheceu. O Dudu foi inspirado em J. William Schubert, que lembrava fisicamente o personagem e também tinha um gosto por hambúrgueres. Já Olivia Palito foi inspirada em Dora Pascal. Ela era dona de um armazém geral em Chester. Era alta, magra e usava o cabelo bem enrolado em um coque. Ela também é descrita a se vestir da mesma forma que Olivia, usando sapatos de botões que eram populares naquela época. Antes de Popeye aparecer nos quadrinhos, a tira estreou em 19 de dezembro de 1919 e era focada na família Oil, Palito, no Brasil. O irmão de Olivia, Castor, e os pais Collie e Nana. Outro que também tinha suas próprias tiras era o comedor de hambúrgueres Dudu. A Olivia tinha um outro namorado antes da chegada de Popeye. Ele chamava Han Greve. À medida que o tempo passou, Han Greve foi substituído pelo Popeye, que se tornou o novo namorado de Olivia. No entanto, Seeger não pôde aproveitar muito o sucesso de seu personagem, pois ele morreu em 13 de outubro de 1938, aos 43 anos de idade, vítima de leucemia. Doc Winner substitui o Seeger por vários meses. No início de 1939, Tom Sims se torna o roteirista da tira e em seguida, no meio do ano, a King Features escala o desenhista Bela Zagori. Em 1955, a tira diária é assumida por Ralph Stein. No final de 1958, Bud Sagendorf, ex-assistente de Seeger, assume a tira de jornal. Em 1986, Sagendorf abandona a tira diária para se dedicar mais tempo à família, continuando com a pancha dominical, até a sua morte em 1994. Em 1986, a tira diária Popeye deixa de circular em muitos dos jornais americanos, embora continuasse a ser publicada no resto do mundo. Após a morte de Sagendorf, o experiente Ray Eisman assumiu a pancha dominical. Popeye teve revistas em quadrinhos pelas editoras Bell Comics, King Comics, Western Publishing, Gold Key Comics, Charlton Comics, Ocean Comics e atualmente a IDW Publishing. De 1984 a 2012, Popeye não é mais publicado regularmente em revistas em quadrinhos. Em 1999, por ocasião dos 70 anos do marinheiro, o roteirista Peter David descreve o casamento de Popeye e Olivia, o que atrai a atenção da mídia. Em 2012, a IDW Publishing decidiu relançar a série. Em 17 de janeiro de 2019, em homenagem aos 90 anos do personagem, a King Features lança Popeye Cartoon Club. Não há como negar que o marinheiro Popeye está entre os desenhos mais antigos, mais conhecidos e assistidos do mundo. E você? O que achou da história do marinheiro mais famoso no mundo animado? Comenta aí embaixo.
compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.